Olá! Será que Kimi Antonelli será o campeão mundial de pilotos de F1 mais jovem do mundo? Ele certamente está no caminho para isso. Ele venceu 2 das 3 primeiras corridas. Sebastian Vettel detém esse recorde com 23 anos e alguns meses, mesmo que Kimi não vença este ano, pode ganhar no próximo ou no seguinte. Sei que estamos nos adiantando. Estamos apenas na 3ª corrida, mas hoje Kimi deu um show. Ele brilhou na pista. Mas eu adoro o jeito que ele comemora depois da corrida no parque fechado. De onde veio isso? A pose do raio do Usain Bolt. Depois ele foi à equipe e no pódio mostra que aproveita cada segundo dessas vitórias. Ele observa o troféu, lê o que está escrito, exibe com orgulho, abraça, beija e acena para o público e a equipe. É uma grande alegria. Agora, claro, depois que ele tiver 30 ou 40 vitórias, não ficará tão entusiasmado, mas por enquanto é um prazer ver isso. Se você perdeu a celebração no pódio hoje, Kimi foi muito esperto. Ele chamou Giacomo Tortota, diretor de design da Mercedes, para ficar ao seu lado e, após a comemoração com champanhe, o abraçou, provavelmente só para derramar champanhe em suas costas. Foi um momento adorável de assistir, mas as comemorações continuaram. Após a coletiva, foi ao pit lane para uma celebração sempre interessante. Muitas garrafas de champanhe e assim que o champanhe apareceu, ele saiu como um foguete com a bandeira da Itália nos ombros. Depois, mais champanhe foi derramado. Bono estava presente para um abraço, mas percebi que George Russell não participou da comemoração. Não acho que isso signifique algo, mas certamente não foi um bom dia para ele. Ele ficou desapontado por não subir ao pódio, mas duvido que George simplesmente dissesse que não iria. Talvez você saiba o que houve, ou ele estivesse mais atrás, pois não o vi. Acho que ele tinha um voo para pegar. Mas nessa corrida, Georg e Kimi chegaram nos AMGs mais magníficos. Veja isso. Para quem pergunta por que não borraram a placa, é óbvio de quem é o carro. Tem um grande logo 63 no painel traseiro. Fico empolgado com o talento do Kimi. Eu fico empolgado com o entusiasmo dele e acho que ele vai ser muito bom para a F1 este ano. Agora, Oliver Bearman, um acidente feio, 50 Gs, Franco Colapinto, estava a cerca de 50 ou 60 km por hora, mais lento que Oli, principal causa do acidente. Esperei nos fundos do centro médico, onde ele ficou cerca de 20 minutos. Tinha uma equipe da Netflix esperando por ele na frente, junto com alguns dos seus assessores de imprensa da equipe. 30 minutos depois, ele saiu. Ele estava mancando. Eu percebi isso e ele foi até a área de imprensa para dar suas entrevistas. Hoje à noite, ele saiu andando normalmente. Ele tem cerca de um mês para resolver isso, mas foi um acidente feio e acho que isso pode ser o catalisador para a F1 considerar algum tipo de mudança nesses regulamentos, porque agora existe uma questão de segurança. O pai dele, David, geralmente está na pista, mas não pôde ir a esta corrida por um problema de passaporte. Teria ficado muito preocupado ao ver Oli saindo do carro. Aliás, Oli é uma grande figura. E ele realmente fez uma aposta com um dos patrocinadores sobre uma luta de sumô, que o patrocinador perdeu, e isso envolveu uma luta de sumô do patrocinador contra um lutador de sumô de verdade. E depois me disseram que ele estava andando pela cidade acenando aleatoriamente para as pessoas só para ver se alguém reagia. Uma garota no McDonald's ficou impressionada porque Oli acenou para ela. Ela correu para fora e tiraram uma selfie. De novo, nessa corrida, eu estava parado no paddock, esperando para entrar no parque fechado e podia ouvir aplausos e mais aplausos da torcida. Isso normalmente não acontece nessa corrida. Ultrapassagens em Suzuka são raras, até na chuva, e é isso que você ouve no telhado agora. Está chovendo após a corrida e aproveito para lembrar que tem um novo podcast com o jornalista holandês Jack Martins, disponível no Paddock Access. Mostro aqui na minha camisa, vale a pena conferir. Agora vou falar sobre celebridades. Brie Larson chegou. Malcolm Marx, os sul-africanos o conhecem, é um jogador de rugby incrível. Chris Pratt e Anya Taylor-Joy. Ela foi fantástica. Fotografei Anya na Hungria no ano passado. Ela sorria para as câmeras no grid, vestindo Jean-Paul Gaultier e fazendo sucesso. Essas fotos sairão em toda a imprensa. O cara que mais me impressionou foi Jack Black. Nunca vi alguém curtir tanto ser uma celebridade numa corrida de F1 como ele. Ele fez graça para as câmeras e agitou a bandeira quadriculada no fim da corrida. Acho que alguns o viram atrás do DJ se divertindo. Eu não vi, mas disseram que foi meio maluco, divertido e talvez constrangedor. Ainda não assisti. Comentem abaixo. Como muitos já sabem, toda segunda ou terça faço algo no meu Instagram chamado Bolsas do Paddock. Esta estará lá. Esta é uma bolsa com o Bradley Lord, que é o, como é mesmo, vice-chefe da equipe da Mercedes. E ele tem alguns fãs muito dedicados neste país que sempre trazem algumas coisas interessantes para presentear a equipe. Para o Bradley.
Foi uma dessas coisas, uma bolsa de pano com a foto dele. Agora, muitos pilotos já deixaram a região e voltam para casa no mês de folga. Mas não o Isaac Hadjar, ele tem um dia de filmagem em Suzuka na terça-feira. Mas veja só, acredito que eles só podem dar 5 voltas. Parece estranho, não é? Mas é o que dizem os regulamentos. Então ele vai dar apenas essas 5 voltas e a equipe dele vai capturar essas imagens e vídeos, imagino eu, para algum tipo de exibição mais tarde. Um brinde aqui no que chamamos de Palácio da Carne, aqui no ensolarado centro de Shiroko, que fica a 20 minutos do autódromo. Na frente da garagem da Red Bull, esta é a pintura do Oli para esta corrida, 2 carpas koi com tema japonês. Ainda sobre Max Verstappen, uma classificação decepcionante para ele, e seu pai comentou sobre as opções de Max para o futuro. Jus está preocupado que Max possa desistir completamente, o que seria triste para o esporte. Ele tem muitos fãs e é um piloto incrível. Ele realmente explicou por que expulsou o jornalista Giles Richards daquela coletiva de imprensa na quinta-feira. Assim, entendemos que ele não se impressionou com a pergunta de Giles sobre Abu Dhabi. Ele guardou esse ressentimento por cerca de 4 meses e sentiu que precisava dizer algo naquela coletiva de imprensa com a Red Bull. Então agora você tem os 2 lados da história e vai tomar sua decisão sobre se isso foi certo ou errado. Essa mulher chamou a atenção do Lewis hoje. Ele estava no paddock sábado à noite, voltando para sua área de hospitalidade, quando encontrou essa jovem chamada Elsa. Ela afirma que vai participar de todas as 24 corridas. Bem, neste momento, só há 22 este ano. E o Lewis parou para dar um abraço e no final ela ficou emocionada e chorou depois. E o Lewis causa esse efeito em muitas pessoas. O circuito de Suzuka é uma das pistas mais puras em que corremos, mas é complicado encontrar hospedagem na região. Muitas pessoas ficam em Nagoya e vão de carro. No sábado, o trajeto de 1 hora demorou 2 horas e meia. Várias pessoas me alertaram que fecharam uma das faixas da rodovia e eu realmente lembro que há um monte de pedágios no caminho até lá. Trem é muito mais rápido. Posso te dizer que todas as equipes ainda têm equipamentos guardados nas garagens no Bahrein e pelo menos 10 das equipes já têm outro conjunto que está ou já embalado em Jeddah ou esperando para ir para Jeddah. Acredito, após conversar com algumas pessoas hoje, que isso vai acontecer. Eles pedirão aos locais que levem o conjunto já embalado, sem desembalar, e enviem de volta para a base deles ou outra corrida. Mas o conjunto já montado precisa de funcionários para desembalar. E no momento, ninguém sabe ao certo quando isso pode acontecer. Então, pelo que entendi das equipes, isso pode muito bem ficar lá até o ano que vem. No sábado de manhã, Lewis Hamilton chegou logo atrás do segurança. Cerca de 30 fotógrafos e cinegrafistas tentavam uma foto, pois ele usava roupa casual e estava bem elegante. Mas infelizmente essa oportunidade foi perdida. Ele andou o tempo todo atrás daquele segurança. Geralmente, ao vestir roupas estilosas, ele gosta de ser notado, mas no sábado isso não aconteceu. Infelizmente, há alguns comentários no paddock neste fim de semana sobre quem pode ocupar uma possível vaga na Haas. Yuki Tsunoda quer voltar à F1, esteve com seu empresário neste fim de semana, tem apoio financeiro e a Haas pode ser seu retorno à Fórmula 1. Mas é claro, temos Jack Doohan, que é piloto reserva, também interessado em voltar para a F1i em menor grau. Ryo Hirokawa, o piloto japonês, também é piloto reserva da Haas. Então eu acho que vai haver bastante disputa e posicionamento por uma vaga em potencial. A vaga de Esteban Ocon estaria na linha de fogo. E se Lewis Hamilton não se sair bem ou desistir no final do ano, o que agora parece improvável, pode acontecer de Ollie Bearman assumir a vaga na Ferrari e esse se tornar disponível agora. A diferença entre a volta mais rápida do treino classificatório e a mais lenta no sábado foi de 4,2 segundos. Quanto foi no ano passado durante o Grande Prêmio do Japão de 2025? Algo em torno de 2,3. É uma grande diferença, não é? Mas isso vai acontecer com esses novos regulamentos. O que acontece é que isso espalha o pelotão durante a corrida. Uma das melhores coisas do Grande Prêmio do Japão é isso. Em Shiroko, onde fica o hotel da imprensa, os ônibus deixam as pessoas na estação de trem, tocam música calma e todos são muito educados. A rua inteira se transforma em uma zona exclusiva para ônibus com uma iluminação linda de cima a baixo e agora eu adoro esse lugar. Com o cancelamento das 2 corridas seguidas no Oriente Médio, todos nós da Fórmula 1 ficaremos quase 4 semanas longe do esporte. O que farei? Vou voltar para Perth para ficar com minha família e meus 2 filhotes, que já estão bem maiores do que há um mês quando saí de casa.
Antes de ir, convido você a ver minhas outras redes sociais aqui. Acesse também kimilman.com para produtos e mais. Obrigado por assistir e mantenha essa paixão. E é isso.